Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês, vem em direção ao Brasil e começa a estabelecer algumas negociações interessantes para os dois lados. O que será que está sendo decidido entre Japão e Brasil? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre uma notícia importante acerca de uma base militar no Níger, que é um país que está tirando os militares americanos dentro do seu território, que faz parte de um contexto maior, de um Sahel que cada vez menos se ocidentaliza e se aproxima da Rússia, mas tem nesse momento uma base militar dividida entre militares russos e militares americanos. Quais serão as possíveis consequências? Lembrando que coisas similares acontecem em Chad, Burkina Faso e também Mali. Falar um pouquinho, pessoal, sobre a Ucrânia, ou pelo menos sobre um general importante da inteligência do país, que garante que a Ucrânia está sendo devastada, pelo menos em abril e maio, e fala que é importante estabelecer um processo de negociação. Sim, os ucranianos vão ter que negociar com os russos. Dmitry Kuleba, que é um dos responsáveis pela inteligência, corrobora as palavras do general da inteligência. Falar um pouquinho, pessoal, sobre a Alemanha e também a República Tcheca, mas outros países que acusam a Rússia de fazer uma sabotagem e de cyberataque, inclusive com a OTAN garantindo que respostas virão se a Rússia não parar com essas agressões, e falar também do ultimato de Israel. Israel garante que se até a próxima semana o Hamas não estabelecer um cessar-fogo, a operação em Rafah vai acontecer. França e Reino Unido aumentam a sua retórica agressiva, e enquanto os franceses falam em tropas da OTAN na Ucrânia, a gente tem David Cameron, responsável pelo Reino Unido, falando em uso de armas contra a Rússia. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira também contribuir aqui financeiramente para o canal, pessoal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Se você não puder, não quiser, galera, seu like e engajamento já tá sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem assunto bem relevante aí pra gente falar. Primeiro ponto que chama atenção está na visita de Fumio Kishida, que vai em direção ao Brasil, né, hoje, claro, depois vai para o Paraguai e depois voltará ao território brasileiro. Japão e Brasil tem negócios aí que eles são históricos, inclusive, né, eu sempre comento aí nas minhas aulas mais ligadas à geografia, que quando o Brasil, por exemplo, ele quis ocupar o Cerrado de maneira mais intensa, ele precisou corrigir o pH do solo, e a gente contou com tecnologia da Embrapa para fazer isso, e também com algum tipo de tecnologia vinda dos japoneses. Então há uma ligação histórica importante entre Japão e Brasil, mas é uma relação que vem se deteriorando nos últimos anos. Por exemplo, no ápice da relação comercial, a gente já teve trocas comerciais na casa de 18 bilhões e hoje está só, entre aspas, em 11 bilhões. Então, a visita do Fumio Kishida ao Brasil é mais ou menos nessa premissa. E o Lula também falou, tá, que ele se compromete a fazer uma visita ao Japão, de restabelecer acordos comerciais e acordos também geopolíticos. Segundo as pautas oficiais, tá? Tópicos como paz, democracia, a mudança na governança internacional, como, por exemplo, né, o Brasil fazendo parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Lembrando que existe o chamado G4 ONU, que são 4 países que lutam historicamente por essa reforma, com Brasil, Japão, Alemanha e Índia, ou seja, Japão e Brasil dentro dessa convergência. Pautas ligadas ao desarmamento, inclusive a neoindustrialização e ao PAC do Brasil e a transição energética, também são pontos relevantes. O Brasil, ele está, segundo a proposta do governo, fazendo um incentivo a uma reindustrialização do Brasil, a nossa própria reforma tributária, né? Um dos pontos que ela deve incidir é uma desoneração da indústria, mas uma oneração maior também no comércio, além de uma simplificação dos tributos. E o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o governo federal alega que investindo em infraestruturas vai gerar emprego, resolver alguns gargalos econômicos do Brasil. O Japão poderia ser um desses investidores, segundo o Brasil. Deixando bem claro, pessoal, que o Japão também é um país que cada vez mais se preocupa com essas pautas ambientais. O Japão, por exemplo, ele participa do Fundo Amazônia, é um dos países que contribui. E o Lula falou, né, segundo palavras aí do governo brasileiro, que o Brasil e toda a América do Sul, para falar a verdade, por conta da sua capacidade energética, com energias limpas, energias renováveis, pode ser sim um polo interessante para investimentos.
Além disso, a gente sabe que o Japão é um país, muito por conta da globalização, cada vez mais, principalmente desde a década de 90, foi adquirindo hábitos alimentares mais ligados ao Ocidente. E aí você precisa aumentar o consumo de carne. Só que o Japão, território muito pequenininho, com relevo bastante irregular, presença de montanhas, não tem tanto espaço para pecuária bovina nem para pecuária suína, mas principalmente bovina. Então eles são obrigados a importar quase 70% de tudo que eles consomem de carne. E desses 70%, 80% vem da Austrália, que é um grande produtor, e também dos Estados Unidos. O Brasil alega que quer pegar uma fatia desse mercado. Inclusive, falou inclusive, que o Alckmin, que é o vice-presidente, deve levar o Fumio Kishida para comer numa churrascaria de São Paulo, para ele se convencer a importar a carne do Brasil, tá? Galera, querendo ou não, é uma tentativa de restabelecimento das parcerias comerciais. Ponto positivo ou não? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado a uma notícia das tropas dos Estados Unidos que estão saindo ali da posição do Níger. Para quem não sabe, a gente falou inclusive bastante vezes no canal, tanto esse ano passado e ano retrasado, que os países do Sahel, para quem não sabe, Sahel é uma regiãozinha que fica abaixo do deserto do Saara, ali no continente africano, teve a presença de uma série de golpes, ou revoluções, ou contra-revoluções, como você queira chamar, tá? São governos que durante muito tempo tiveram uma ligação muito intrínseca com a França, com os Estados Unidos, com os países ocidentais, com as ex-metrópoles, tá? Só que, grande parte das vezes, uma exploração, não mais colonial, porque não havia mais o pacto, entre metrópole e colônia, mas uma exploração econômica. A moeda, por exemplo, utilizada por grande parte dos países, era uma moeda estabelecida pela França. O Níger, por exemplo, ele sustentava do ponto de vista energético praticamente a França, que é um país que depende muito de energia nuclear, e o Níger é um grande produtor de urânio. Então tinha um comércio ali intrínseco, só que com relações muito mais vantajosas para os franceses. Nesse momento, nos 3 últimos anos, vários desses países passaram por golpes militares. Grande parte desses países também é obrigado a conviver com um problema, que é a questão ligada mais ao jihadismo, movimentos extremos islâmicos. E aí os países ocidentais, principalmente França e Estados Unidos, eles justificavam a presença das suas tropas nesses países para combater esse radicalismo. Só que, claro, também era como se fosse uma espécie de braço armado para apoiar os governos que eram mais pró-Ocidente. Nos últimos anos, por conta de uma insatisfação popular, não dá para ser inocente, por conta de uma propaganda russa e chinesa, até mesmo com o Grupo Wagner, o grupo de mercenários, liderados ali pelo Prigozhin, na época, claro, hoje ele tá morto, tá? Ele foi fazendo ali incentivos, parcerias econômicas, financiamento de grupos políticos, é o que a gente chama de guerra híbrida, e consequentemente a gente teve manifestações que estavam pedindo a saída tanto das tropas americanas e da presença americana, quanto principalmente das tropas francesas. E a Rússia, querendo ou não acho, que tem uma visão muito pragmática de geopolítica, não acho que a Rússia está querendo salvar o continente africano do colonialismo. O que a Rússia quer é ser o novo parceiro comercial em detrimento dos países imperiais. Mas a Rússia, ela não carrega com ela, essa questão toda ligada ao colonialismo, a esse passado de exploração. Então, grande parte dos golpes militares que aconteceram, financiados tanto diretamente quanto indiretamente pela Rússia, pelo Grupo Wagner, tinham inclusive palavras de ordem ali em favor ao Putin, exaltando inclusive a Rússia, essa nova parceria. Pois bem, pessoal, talvez uma das principais sínteses disso seja justamente o Níger. E nesse momento, o Níger, ele está retirando os cerca de 1.000 militares que existem dos Estados Unidos do seu país. Só que não são todos que saíram, processo gradativo, Enquanto isso, tropas russas estão ocupando. Uma situação curiosa se estabeleceu que em uma dessas bases militares, a gente tem alguns hangares ocupados pelos norte-americanos e alguns hangares ocupados pelos russos. Ou seja, talvez os dois principais rivais geopolíticos hoje estão dividindo uma mesma base militar. Tanto Rússia quanto Estados Unidos, apesar da situação, entre aspas, curiosa, falam que não vem maiores problemas nisso porque são hangares bastante separados, então não vai ter compartilhamento de inteligência, de tecnologia, de equipamentos, roubos ou coisa que valha, tá? Mas claro que é uma situação no mínimo inusitada. Mas acho que é simbólico para vocês entenderem o movimento que o continente africano vem atravessando hoje de redução de influência do Ocidente para aumento de influência tanto da China, com a nova Rota da Seda, com os gasodutos, oleodutos, com os portos, com a infraestrutura e politicamente também com os russos, principalmente na região do Sahel.
Eu falo isso para vocês porque, por exemplo, a gente tem o Chad, que também vem passando por um movimento de saída de tropas americanas, e Mali e Burkina Faso, que estão negociando a saída de tropas francesas. Rússia e China estão conquistando o continente africano. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligada a uma entrevista polêmica entrevista, de um general que pertence à inteligência ucraniana. Ele deu uma entrevista para The Economist, uma mídia super importante aí do mundo, e basicamente ele falou que nesse momento a Ucrânia vem atravessando grandes dificuldades, que são derrotas consecutivas. Mas ele falou que ele achava que isso estava dentro da normalidade porque já se esperava, ainda mais sem a ajuda do Ocidente, dos Estados Unidos principalmente, que demorou muito para repassar equipamentos e verbas tal. Aliás, grande parte nem chegou ainda, né? Era natural que abril e maio, segundo ele, fossem os meses mais difíceis. Só que ele também garantiu, galera, que além de estar no limite, né, que nem ele falou, que as guerras, todas as guerras, só terminam com tratados. Nesse momento, o que Ucrânia e Rússia estão fazendo é uma guerra para tentar conquistar cada vez mais territórios e posições vantajosas. Posições vantajosas para no futuro ter um processo de negociação de paz que, segundo ele, só deve acontecer, no mínimo, no segundo semestre de 2025. Lembrando que os americanos também compartilharam informação mais ou menos ali similar, segundo o seu serviço de inteligência, que algum tipo de proposta de paz, enfim, deve acontecer, mas possivelmente não em 2024. Mas olha que interessante, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a cúpula de paz na Suíça pedida pela Ucrânia, que tange também uma tentativa de negociação. Agora, falando do general da inteligência, falando que é importante sim negociar com os russos. Quando eu penso, Gary, em negociação, o que seria negociação? Porque convenhamos que a Rússia, pelo menos no começo do conflito, o Zelensky principalmente, ele falava que não havia negociações com os russos. A única negociação possível era a reintegração total de todos os territórios que foram invadidos, ocupados pela Rússia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, a Crimeia, inclusive, e inclusive a possível presença da Ucrânia na União Europeia, na OTAN e tal, né? Quando a gente começa a perceber falar em acordo, em conquistar um pouquinho de territórios para estabelecer um acordo, percebo, tá, aparentemente, que a Ucrânia parece cada vez mais disposta a não compactuar com a ideia que vai conseguir retomar todos os territórios, isso parece cada vez mais improvável, né? E que a Rússia deixaria quieto, entre aspas, deixaria isso acontecer, uma derrota, porque vamos imaginar que a Ucrânia agora consegue equipamentos super sofisticados, enfim, e consegue retomar reintegralmente todos os territórios. O que será que vai acontecer, por exemplo, com o Putin em relação a isso, percebe? Não acho que a Rússia deixaria isso acontecer. Ou pelo menos o Putin tentaria, né, fazer de qualquer tipo de manobra política, militar, para que isso não acontecesse, porque seria uma derrota muito vexatória para os russos, depois de terem invadido, né, depois de terem conquistado ou invadido um território bastante significativo do território ucraniano, tá? O Dmytro Kuleba, que é um dos responsáveis também pela inteligência do país, foi mais ou menos no mesmo sentido. Ele deu uma entrevista para Reuters, colocando que ele concorda, e é justamente por isso que ele acha importante essa cúpula na Suíça. Lembrando que a cúpula de paz na Suíça, que vai acontecer em Lucerna no dia 15 e 16, a Rússia já anunciou que não vai participar. A Suíça convidou mais de 100 países para tentar intermediar algum tipo de princípio de processo de negociação. A Rússia fala que não participa porque acha que isso é uma propaganda democrata. Claro, pessoal, Biden precisa mostrar algum tipo de conquista na Ucrânia depois de ter despendido centenas de bilhões de dólares em ano eleitoral no território ucraniano, tá? Que a proposta que vai ser discutida é uma proposta de paz do Zelensky e que a Suíça não é um país neutro, porque adotou sanções contra os russos. Mesmo assim, o Kuleba falou que é importante todos os países participarem para conseguir definir exatamente o que eles consideram como uma proposta aceitável para levar para os russos. Ou seja, palavras ainda não do Zelensky, mas a própria inteligência ucraniana dão conta que uma negociação vai acontecer no futuro próximo. E aí, galera, você acha que a Ucrânia deveria aceitar perder alguns territórios? E lembrando, né? Imagina propor aqui um exercício para vocês. Pô, legal. Então a gente vai lá, ratifica, por exemplo, um acordo que, sei lá, todos os territórios que foram invadidos, né, desde a Crimeia até a região, por exemplo, de Donbass, tudo isso pertence à Rússia. Assinou um tratado. Quem garante que novos avanços não vão ser feitos no futuro? Cara, tem a região da Geórgia, por exemplo, que tem a presença, por exemplo, de ex-membros russos ali, Abkhazia e Ossétia do Sul. Você tem a região, por exemplo, dos países bálticos. Tem parte, por exemplo, da Moldávia, região da Transnistria.
E aí, será que um acordo, galera, seria exatamente o mais legítimo a ser feito? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante está ligado a notícias, pessoal, que a gente teve, tanto da França como do Reino Unido, dando algumas manobras e declarações mais polêmicas. O Macron, mais uma vez, reforçou que não é só a França, mas outros países da União Europeia, da OTAN, que defendem a ideia de colocar suas tropas no território ucraniano. Mas isso, galera, convenhamos, tá? Eu acho que já tá meio até que batido, porque o Macron sempre fala sobre isso. A grande questão agora foi a declaração do David Cameron. Para quem não sabe, ele é ex-chanceler, né, ex-primeiro-ministro ali do Reino Unido e atual chanceler, ministro das Relações Exteriores. E ele deixou bem claro que em visita que ele fez recentemente, inclusive a Kiev, né, garantindo que ele autoriza a Ucrânia usar armamentos britânicos para atingir os territórios da Rússia. E quando ele fala territórios da Rússia, não são os territórios em litígio exatamente, né? Que são todas as áreas invadidas ali pelos russos, mas os territórios que já pertenciam à Rússia, mesmo antes da incursão, da invasão na Crimeia. O Peskov, óbvio que viu essas declarações, e ele comentou, galera, que ele vê esse momento, né, esse tipo de declaração, como um perigo para a própria segurança da Europa. Ou seja, aparentemente a retórica está ficando mais agressiva. Só deixando claro que a Reuters, ela tirou a matéria que o David Cameron falava isso do ar, falando que eles vão revisar exatamente o que ele falou e muito possivelmente dar alguma alteração, né? Porque foi uma fala muito forte e que ratifica de que, de fato, os britânicos eles estão dispostos a ceder armas para atacar diretamente o território da Rússia. Agora a gente tem que ver, será que foi a Reuters que errou? Ou será que o David Cameron realmente falou isso e a Reuters está retirando para impedir uma escalada das tensões? Não sabemos. E, inclusive, a OTAN está bastante incomodada porque algumas notícias começaram a circular de ataque dos russos contra membros da OTAN. Só que não ataque do ponto de vista militar, e sim ataque do ponto de vista estratégico, como comunicação e cibernético. Como assim, professor? Primeiro, alguns incêndios estranhos estão acontecendo na Alemanha. Se a gente observar nas últimas semanas, é a 5ª vez que uma fábrica ligada à capacidade militar do país, dessa vez é uma fábrica que participa da produção do Iris-T, que inclusive está sendo utilizado, né, um dos principais equipamentos aí dos alemães, acidentalmente pegou fogo. A gente sabe que existe uma rede de espiões, enfim, de agentes externos, que foi inclusive descoberto, tá, pela Alemanha, que atua de russos e chineses. Professor, como esses russos, chineses estão? Você acha que os Estados Unidos, né, a União Europeia não faz isso. Galera, de novo, geopolítica não é bonzinho contra malvado, tá? Cuidado. Então, essas táticas a Alemanha está acusando, inclusive, de sabotagem à própria Rússia. Mas, ao mesmo tempo, os ataques cibernéticos, a gente teve, pessoal, o APT-28M, que supostamente aí, né, segundo o Ocidente, é controlado pelos russos, realizando ataques cibernéticos na Alemanha e na República Tcheca, além de outros países, como países bálticos, como Polônia, inclusive contra o SPD, que é o atual partido mais de esquerda, que é da coligação do Olaf Scholz, que é o atual primeiro-ministro, né, o atual representante, perdão, do governo alemão. E segundo esses ataques, né, segundo o que a OTAN colocou, isso tudo está sendo feito numa tentativa de desestabilizar espionagem, ataque cibernético, quedas de rede de comunicação. Portugal já acusou coisa parecida, falando que a Rússia fica desestabilizando sensores, por exemplo, para atrapalhar a navegação, inclusive aérea, próxima ali do Mar Báltico. Então a Rússia ela vem atuando em outros setores, supostamente tanto com sabotagem como também com seu cyber-ataque. A OTAN prometeu que se isso continuar, eles vão responder. Resta saber como, militarmente contra os russos, porque lembrando, a Rússia nega todas as acusações. Inclusive, os Estados Unidos, ele acusou também a Rússia de estar utilizando armas químicas contra os ucranianos. Isso também foi negado pelos russos, alegando que isso é propaganda do Ocidente para justificar futuras agressões contra o país. E para finalizar, pessoal, a gente teve uma notícia importante também relacionada à guerra entre Israel e Hamas. Israel mandou uma proposta de paz para o Hamas que está sendo avaliada ali no Egito. A preocupação é tão grande que até o William Burns, que é o diretor da CIA, ali dos Estados Unidos, também foi para o Egito para participar dessas negociações. Israel garantiu que vai dar 40 dias de cessar-fogo, de pausa nos ataques, em troca de 33 reféns. Que, se o Hamas ele soltar esses 33 reféns de acordo com o prometido, esse acordo de cessar-fogo ele pode ser, inclusive, estendido.
Isso é o que o Antony Blinken, o David Cameron chamam de promoção não, mas uma condição muito favorável para o Hamas. Só que o Hamas não aceita. Professor, por quê? Porque Israel continua falando que só vai acabar com essa guerra, pode causar um cessar-fogo provisório ali, mas só vai acabar com a guerra quando o Hamas estiver totalmente eliminado. O Hamas ele quer garantias que Israel vai aceitar, caso o Hamas comece a libertar os reféns, enfim, a continuidade do Hamas como um grupo político atuante pelo menos na faixa de Gaza. E isso Israel não aceita de jeito nenhum. Só que isso vai postergando, né? Pois bem, pessoal, Israel deu um ultimato. O Hamas, a gente vai manter de pé a nossa proposta de cessar-fogo durante uma semana. Vocês aceitam? Sim, que legal. Não aceitam ou não responderam, a incursão em Rafah vai acontecer. Cidade que tem hoje mais de 1,5 milhão de pessoas, grande parte deles refugiados e uma região sem escape. Cercado pelo Egito, cercado por Israel e cercado pelo Mar Mediterrâneo. Tende a aumentar muito o número de mortes, tanto de batalhões do Hamas, claro, como também de civis. E aí, pessoal, será que o Hamas vai responder a esse ultimato dos israelenses? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.